bem, gente? Fazer uma pergunta para vocês aqui no início do vídeo. Seguinte, seu filho tem dificuldade para aprender e você não sabe se é falta de atenção ou um distúrbio de aprendizagem? Responde para mim aí essa pergunta nos comentários. Gente, para você que me conhece, né? E para você que não me conhece, eu sou a Patrícia Gondim e nesse canal eu venho trazer diversos conteúdos para vocês, tá bom? E hoje eu vim trazer esse conteúdo para vocês porque, gente, ultimamente a gente tá vendo, né, muitas crianças, né, com muita dificuldade, né, escolar, né, e os pais e professores acham que é falta de atenção, falta de interesse, né, que não quer, né, aquela coisa toda. Só que por trás disso, né, pode sim haver crianças, né, que realmente, né, não têm esse interesse e pode haver outro tipo que a gente pode colocar aí, né, uma dificuldade, né? E não é culpa da criança, às vezes a criança, né, nasceu com isso, né? Ou quando foi para o jardim, ou não teve, né, esse primeiro contato com o jardim, já foi direto para a escola normal, né? Teve essa dificuldade, correto? Então, assim, são muitas coisas por trás que tem aí, né? Mas antes, né, da gente julgar, né, que a criança não quer, né, tem dificuldade, não quer aprender ou tá com preguiça, né, a gente fazer algumas averiguações para ver aí, né, esse contexto aí, tá bom? Hoje eu vou te mostrar os principais distúrbios da aprendizagem e o que você pode fazer para ajudar a sua criança. Combinado? Então vamos lá. O que são distúrbios de aprendizagem? Os distúrbios de aprendizagem, como que eu posso tentar explicar aqui para vocês aqui bem rapidinho? O distúrbio, ele pode, igual eu falei aí no início, né? Pode ter essa questão neurológica, né? Então, por isso que é bom, né, fazer uma investigação, um diagnóstico, né? Mas assim, um diagnóstico bem a fundo, porque tem muitos profissionais, né, que fazem aí o diagnóstico somente por cima e acha que está tudo bem. Diferença entre dificuldade de aprendizagem, que é uma situação pontual, né? E o distúrbio de aprendizagem, que é uma condição persistente, como a dislexia, o TDAH e a descalculia. Então tem essa diferença, né, da dificuldade de aprender com o distúrbio de aprendizagem, porque a dificuldade às vezes o professor, né, tá passando ali aquela matéria, tá explicando a matéria e a criança não consegue assimilar, né? Mas se o professor reformular, né, a pergunta ou o conteúdo que está passando, a criança consegue, como se diz outro, né, digerir melhor, né? Agora, o distúrbio, né, tem a ver aí com a dislexia, com o TDAH, com a descalculia, né? Tudo isso aí. Então, é o seguinte, vamos lá. A dislexia é uma dificuldade na leitura e na escrita. Porque às vezes a criança, a professora, né, fala lá uma palavra, vamos supor que a professora está ditando, né? E aí na mente dela ela acha que escreve daquele jeito, mas não é daquele jeito que se escreve, correto? A descalculia é uma dificuldade em compreender números e cálculos, entendeu? Aí tem essa dificuldade aí, né, nessa questão. A disgrafia é problemas na escrita motora. O TDAH, apesar de ser um transtorno, influencia diretamente no aprendizado. Então, assim, a criança tem uma dificuldade maior de estar aprendendo ali os conteúdos, sabe?
Disortografia é uma dificuldade em aplicar regras gramaticais. Tá joia? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos continuar aí o nosso conteúdo aí. Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Se estiver gostando aí, continue aí até o finalzinho aí do vídeo comigo, combinado? Então vamos lá. O que fazer na prática? O que você pode fazer? Se você vê ali, que você sente que a sua criança, ela tem a dificuldade, né? Tem algo assim, meio que errado com ela, não é a questão dela não querer tá aprendendo os conteúdos escolares, tá? Isso vai também não só dos conteúdos escolares, né? Dos conteúdos em casa também, né? Às vezes a criança, né, tá muito amuada, né? E às vezes você acha que aquilo ali é preguiça, mas tem pais, né, que já tem um olhar diferenciado, né? Vai ver que tem algo de estranho com aquela criança. Então, o que você pode fazer na prática? Procurar avaliação profissional, que é um psicopedagogo, né? Que ele tem essa formação mais específica para poder conseguir diagnosticar a fundo o que a criança tem. Você pode procurar também um fonoaudiólogo, um neurologista, combinado? Que o neuro ele vai até passar, né, para poder estar fazendo uma ressonância, né, magnética para ver se tem alguma anomalia no cérebro da criança. Então é bom ter essa investigação aí a fundo, tá? Que aí você tendo um diagnóstico mais preciso, fica até mais fácil, né, da criança com esse diagnóstico você levar para a escola e conseguir um professor de apoio. Sei que é bem difícil, mas você consegue, tá? Estratégias que ajudam em casa e na escola. Uma rotina organizada. Porque se a criança ela já tem a dificuldade e se você não faz ali uma organização na rotina da criança, fica mais dificultoso para ela, entendeu? E aí, assim, se você tem uma rotina específica, né? Às vezes a criança se adapta a rotinas diferentes, né? A cada dia fazer alguma coisa diferente. Outras se adaptam em fazer a mesma rotina todos os dias. E aí, se você sai daquela rotina, você bagunça o cronograma dela, entendeu? Uso de jogos educativos ajuda bastante, entendeu? Dá aquele interesse maior para a criança. A leitura compartilhada também é muito bom, né? Vamos supor, você tá lendo, você, né, chama a criança para poder ela, né, ir tentando ali ler no tempo dela, tá? Sem forçar, sem brigar, sem nada, tá joia? Um reforço positivo, né? Elogiar as conquistas, né? Porque muitos pais falam assim, você não tá fazendo mais do que sua obrigação, né? A gente sabe disso, né? Mas assim, a criança que tem mais dificuldade para aprender, a ler, a escrever, né, a se adaptar com outras coisas, é bom ela ter. Tem até uns quadros, né, que é muito legal fazer e dando ali, né, se ela conseguiu ali, né, cumprir aquela meta ali, você dá uma estrelinha e tal, é muito bacana. Incentiva, né, a criança. E explicar que cada criança tem um ritmo. Tem umas crianças que elas são mais aceleradas, né, para estar fazendo as coisas, tem outras que são mais devagar, mais retraída. Então, assim, a criança, né, ir aprendendo no ritmo dela, não forçar demais, correto? Então, é o seguinte, reforçar. O distúrbio, ele não define a criança, apenas mostra que ela aprende de um jeito diferente, entendeu? Então, assim, e muitas das vezes ela vai ter essa questão na escola, né? Que é o famoso bullying, né? A gente, na época da gente também, a gente sofreu, mas a gente, né, sabia lidar melhor com essa situação. Hoje em dia, né, tem muita coisa, vamos falar, mimizando, né, a criança, o adolescente e tudo mais, né?
e aí eles ficam com aquela coisa na cabeça. E aí você mostrar para a criança, né, que o distúrbio que ela tem, né, que a dificuldade que ela tem, não é uma coisa de outro mundo, né, que ela vai aprender, mas ela vai aprender no tempo dela, com formas diferentes, entendeu? E o seguinte, gente, antes da gente terminar, eu queria só ler aqui com vocês a diferença, sabe? Entre o distúrbio e a dificuldade. É comum que síndromes, distúrbios e transtornos sejam tratados como sinônimos e empregados erroneamente. Apesar de algumas semelhanças, cada um desses problemas tem um conceito com características diferentes e vamos definir cada um, tá bom? A síndrome é uma condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. As síndromes podem ter origem diversas e por isso pode ser difícil fechar um diagnóstico sobre as causas desse quadro vulnerável. E aqui tem alguns exemplos, né? Que é a síndrome do pânico, a síndrome do Guillain-Barré, a síndrome de Down, né? Então, assim, e tem o distúrbio. É uma alteração nas condições físicas ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de algo em sua rotina e geralmente tem origem de fácil identificação. Essa alteração pode interromper ou afetar o desenvolvimento neurológico, o hábito alimentar, a interação social e a anormalidades físicas. Então, assim, tem uma diferença muito grande, tá? Os distúrbios que causam problemas ou atrasam a maturação, as funções do sistema nervoso central, geralmente são identificados na infância e persistem na vida adulta, comprometendo a habilidade intelectual. Outros podem surgir posteriormente e causar alteração na capacidade de condução das atividades do dia a dia da pessoa, tá? Então, é o seguinte, então você viu aí que tem uma diferença muito grande entre o distúrbio e a dificuldade de aprendizagem, tá? Então, é o seguinte, gente, para o vídeo não ficar muito grande aí, é o seguinte, se esse vídeo já te ajudou, deixa o like, compartilha com outros pais e professores e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Então, como eu abordei aí pouca coisa com vocês, eu acho que deu para vocês perceberem aí que tem muito conteúdo a ser tratado, né? Porque, igual eu falei para vocês, às vezes as pessoas confundem, né? O distúrbio com a dificuldade de aprendizagem. Então, assim, se você não estudar muito a fundo sobre essa questão, passa despercebido, entendeu? Você acha que é má vontade da criança, é preguiça, e é aquilo outro, entendeu? Mas é muito bom você se aprofundar para você aprender mais sobre isso e tentar ajudar aí a sua criança, entendeu? Porque, igual eu falei aí no vídeo aí, tem muita dificuldade, tem até pais que já têm um diagnóstico fechado, o diagnóstico bem assim, a fundo mesmo, sabe? Bem profundo, porque assim, na primeira, segunda consulta com o neurologista, às vezes o neurologista consegue já te dar um diagnóstico bacana, mas às vezes não, às vezes tem que fazer outras, né, sessões aí com o neurologista, fazer uma ressonância para ver como que tá o cérebro da criança, né? Se teve alguma má formação, alguma coisa assim do tipo, entendeu? Então, por isso que é muito bom você aprofundar aí nessa questão, porque às vezes você aprofundando, estudando um pouquinho a mais, você consiga, né, auxiliar aquilo ali que você consome, né, aqui na rede social,
para poder você ajudar a sua criança em casa, né? Porque a correria do dia a dia, né? A gente não percebe muitas coisas, entendeu? Então, assim, é muito bom. Então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, tá? Deixa aqui para mim nos comentários se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre essa questão aí da dificuldade do aprendizado com o distúrbio, né? As diferenças aí, né? Eu já até deixei um vídeo aqui, né? Falando da neurociência aplicada à educação. Então, assim, se vocês já querem mais conteúdos como esse, já deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!